Olá, tudo bem? Paz do Senhor, seja bem-vindo. Sala de visita começando mais uma vez para quem ouve aqui na DFM 88.7, também no YouTube. Você está com a gente aqui na internet, deixa o seu comentário aqui abaixo. Conta pra gente o que você está fazendo de bom e como é que esse conteúdo tem chegado até a sua casa, até a sua vida, certo? Bom, a gente recebe aqui convidados, amigos, obreiros, pastores, pastoras, pessoas que são servos de Deus e que dedicam seus trabalhos em prol da obra de Deus. Hoje eu vou receber com muita alegria um bate-papo com uma pessoa muito querida, eu admiro bastante o trabalho dela e uma satisfação muito grande, direto do Rio de Janeiro, para bater um papo com a gente, a doutora Elaine Cruz. Doutora Elaine Cruz é psicóloga clínica e escolar, com especialização em terapia familiar, dificuldades de aprendizagem e psicomotricidade. Ela também é mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense, professora universitária e possui vários trabalhos publicados e apresentados em congressos no Brasil e no exterior também. Bom, como escritora, ela recebeu o prêmio ABEC de melhor autora nacional. É autora de vários livros, entre eles Sócios, Amigos e Amados, Amor e Disciplina para Criar Filhos Felizes, Equilíbrio Emocional, todos eles títulos da nossa CPAD. Doutora Elaine Cruz, paz do Senhor, seja bem-vinda ao Sala de Visita. A paz do Senhor, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando para um público que gosta de ler e que literalmente nesse momento gosta de estar com a gente para falar de temas que são tão importantes, que envolvem a nossa vida cotidiana, como família, vida cristã, enfim. É muito bom, é um prazer estar aqui. Alegria para nós receber a senhora e, poxa, já falando sobre esse livro que é lançamento da nossa CPAD, é um dos seus títulos mais recentes, Famílias em Conflito. Que tema complexo, que assunto importante da gente tratar, né, doutora? Como é que surgiu esse tema e qual conflito a senhora está apresentando através dessa obra? Na verdade, como psicóloga há mais de quase 40 anos, na verdade, eu sempre trabalhei com família, sempre trabalhei com conflitos, porque quem é psicólogo lida com isso, conflitos pessoais, conflitos relacionais, conflitos mais íntimos ou que tem a ver com relacionamentos, mas conflitos. E claro que ao longo destes anos é preocupante o quanto a família vem sendo atacada, porque afinal de contas a família é a célula que forma, que informa, que nos dá nome e sobrenome, que forma em nós os nossos conceitos, os nossos valores. Então, quando a gente percebe hoje esse ataque espiritual, esse ataque midiático sobre a família, a gente sabe que, na verdade, é toda uma orquestração para diluir a família, para quebrar a família. E quando isso acontece, os conflitos aparecem. Já é difícil ser família, porque, afinal de contas, toda família tem pessoas com temperamento diferentes, visões de mundo diferentes, e é exatamente assim, na família a gente vai se moldando, a gente vai se consertando, um vai protegendo e ao mesmo tempo vai agindo no outro, e por isso já há naturalmente conflitos. Então esse livro surge da minha trajetória, vamos dizer assim, profissional, mas surge também, eu sou filha de pastor, criada em igrejas, graças a Deus, são 60 anos servindo ao Senhor, e quantos conflitos a gente percebe também nessa família maior, que é a família da igreja onde a gente participa, ou da família de Deus, porque somos pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes. Então, surge sob essa ótica profissional, da questão ministerial também, e claro, a gente vai na Bíblia trazer uma família específica, que é a família de Jacó, com seus 2 casamentos, com Lia ou Leia e Raquel. Muito bem, olha, a gente fala de família, cada família tem suas particularidades, né? Todas as famílias têm ali as suas diferenças, seus acordos e desacordos. Eu penso que o maior problema aqui, nesse cenário, quando a gente destaca, inclusive, o título do seu livro, Famílias em Conflito, acho que o maior problema é o ataque à família tradicional. A gente percebe esse movimento, meio que tentando desconstruir esse modelo. A senhora concorda com essa ideia? A senhora também vê esse ataque, doutora?
Olha, tem sido muito claro esse ataque, a começar pela infância. Eu não estou falando de agora, eu estou falando de. A gente está vendo esse ataque sendo orquestrado ao longo dos séculos, diminuindo cada vez mais a mulher. De repente, a mulher, depois da Segunda Guerra, ganha aí quase que uma sobrevida, e aí a gente tem o achatamento do homem, uma desvalorização do que é masculino, da questão do homem como cabeça, e paralelamente a gente tem o esvaziamento da adolescência. Então, cada vez mais a adolescência está sendo esticada, ou a juventude está sendo esticada. A gente tem jovens cada vez mais imaturos, sendo literalmente, tendo literalmente seu desenvolvimento aí bastante distendido. E para complicar, a gente entra com uma questão bastante complexa sobre casamentos. Hoje em dia, casar e descasar se tornou algo muito simples. A grande maioria das pessoas realmente não quer casar ou não pensa em casar. Muitos jovens hoje já acham que casamento não é para eles. E claro, a gente tem hoje em dia ainda uma questão da adultização da infância. Então a gente tem as crianças sendo tratadas como adultos, se portando como adultos, mandando dentro de casa, sem ênfase alguma em obedecer pai e mãe. Escolas que dizem que pai e mãe não tem mais que ter nenhum tipo de autoridade, que pai e mãe não pode direcionar a vida cristã, não pode direcionar nada na vida da criança. E a gente tem adultos se tornando cada vez mais infantis, brincando de boneca com os bebês reborns, usando chupeta, que é uma nova tendência. Então, o que a gente tem feito? A gente tem pego a estrutura humana e a gente percebe que socialmente, espiritualmente, a gente está destruindo a femininidade, a masculinidade, a infância, a adolescente e a juventude. E aí não sobra nada. Pois é, doutora Elaine. Inclusive, eu vi essa semana um estudo falando sobre o tempo de convívio entre pais e filhos, que também é outro problema que tem sido notado, as consequências disso, cada vez mais os pais trabalhando mais, as famílias cada vez mais, cada um no seu próprio nicho, no seu próprio universo, mesmo convivendo, acabam perdendo as referências. Esse estudo mostrava que uma criança de 12 anos de idade já passou 70% do tempo de convívio com os pais, porque muito em breve ela cresce, sai de casa e aí aquele dia a dia com os pais se perde. A gente não tem esses dados, né? E talvez por isso não perceba o quanto é importante os pais estarem juntos, os filhos estarem juntos, as instruções, o cuidado ali. A senhora percebe que as famílias, mesmo dentro de casa, também têm vivido esse problema de distanciamento, doutora? Era muito comum até a década aproximadamente de 50, 60, até os anos 70, que os pais conseguissem almoçar em casa. Então eles saíam pela manhã, vinham para casa almoçar, a grande maioria morava perto de casa. No final do dia, mais cedo, eles estavam em casa, o trânsito não era tão grande, as pessoas conseguiam ter um convívio maior. Então a gente esperava aí que as pessoas conseguissem chegar em casa em torno de 6, 7 horas, ficava em casa, dormia em torno de, no máximo, 11 horas, e o dia seguinte começava, muitos pais deixando as crianças em casa, enfim. Hoje em dia, a gente já tem as pessoas trabalhando muito mais distantes de casa. Então, o trânsito é maior, o tempo de que as crianças e os pais ficam no trânsito é muito maior. Além disso, a cobrança hoje dos filhos é que, além da escola, eles têm que fazer várias línguas, eles têm que fazer exercícios, eles têm que fazer uma série de complementos para a sua formação, o que está afastando cada vez mais crianças e adolescentes mais de casa. Então, até aquela mãe que fica em casa, aquele genitor que está em casa, perdeu também esse tempo com essa criança, que hoje em dia ela está sendo levada para a natação, para o esporte, para o balé, para o que quer que seja. Então a gente já está diluindo ainda mais. E a gente sabe que o tempo hoje está sendo dividido, e eu nem diria dividido, infelizmente. Os pais estejam, por exemplo, conversando, e os filhos, cada um está no seu quarto, no seu computador, no seu celular, o que tem feito cada vez mais as pessoas se afastarem dentro da própria casa. Há famílias que vão para restaurante, ou que estão dentro de casa, às vezes na mesa de jantar, e cada um com o seu celular, ou vendo filmes, ou se ocupando das mídias. Então, infelizmente, o tempo está sendo muito pequeno, tanto para casais. A média hoje, que um casal passa literalmente junto, quando eu digo junto, é os filhos dormindo, e os dois podendo conversar um pouco sem telefone, não chega a 1 hora por dia. Então, de 24 horas, os casais mais
equilibrados, aqueles que conseguem desligar o telefone antes de ir para a cama para tentar ter um tempo de conversa, de oração junto, conseguem passar 1 hora do dia juntos. E se a gente for pensar na questão de filhos, muitas vezes a gente está diluindo esse tempo ainda mais, porque há muitos pais e mães que não tiram aquele tempo para ir até o quarto do filho, para orar com o filho, com a filha, para conversar com cada um deles, para saber como é que estão as coisas. Então, infelizmente, essa qualidade de tempo é cada vez pior por conta da mídia, por conta da informação externa, e a quantidade de tempo está cada vez menor. Isso significa que nós estamos criando cada vez mais uma família mais multifacetada, distante, fria, sem afeto, sem troca, e isso certamente vai trazer consequências sérias para a vida emocional e também para a vida espiritual. Pois é, construir memórias é importante. Que memórias a gente está construindo no nosso relacionamento familiar, casal, filhos? Que tema importante, que livro essencial para o nosso dia e para o nosso trato familiar aqui como igreja também, doutora. Famílias em conflito. Que outro ponto a senhora acha importante destacar aqui sobre essa obra? E emendando já uma pergunta, quem é que está buscando mais ler este seu trabalho aqui, o Famílias em Conflito? Olha, como sempre no meio evangélico, quando se fala de família, quem tem procurado mais são as mulheres que geralmente compram e que fazem questão de passar para casa, passar pelo marido, enfim, o que é muito bom. Mas sem dúvida alguma, quando a gente fala de conflito, nós precisamos nos lembrar que, além desses conflitos todos existenciais, cada vez mais comuns, conviver em família não é uma questão simples, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. Então hoje nós temos mães que não querem se desgastar ou ter cabelo branco para cuidar de filho, há pais hoje mais egoístas, centrados no seu mundo ou trabalhando muito em prol da família, sem entender que não adianta ser workaholic, trabalhar e dar uma casa linda, sem ter tempo para afeto, para segurar no colo, para dar um beijo, para conversar, para olhar no olho. Os irmãos hoje estão sendo criados com muita rivalidade, e é muito triste porque quando a gente acompanha essa história de Raquel e Lia, a gente vê duas irmãs criadas dentro de uma casa. O próprio pai cria uma situação bastante complexa e a gente tem Lia e Raquel competindo por filhos, competindo pelo afeto de Jacó, competindo entre si, e aí lá na frente a gente vê os filhos de Jacó competindo entre eles a ponto de venderem o seu irmão José, e aí a gente vê uma reprodução de uma situação que esses filhos vivenciaram dentro de casa, com uma irmã negociando com a outra, por exemplo, mandrágoras para saber quem é que dormiria com o Jacó. Situações complexas de competição, situações complexas que geram conflito porque há um padrão de comparação, ninguém é igual. Se Raquel era linda, Lia tinha ali os olhos mais opacos, mas não importa, as duas foram tão importantes para essa linhagem, para o povo de Israel. Mas ainda assim, internamente, é uma família que sofreu muito pela competição entre irmãs, gerada pelo próprio pai. Muitas vezes ali alimentada por Jacó, que às vezes se posicionava, mas a Bíblia é muito clara, diz que Jacó amava Raquel, e ele não gostava tanto assim de Lia, Lia se sentia tão desprezada. Então a gente está falando de desprezo, a gente está falando de desafeto, a gente está falando e trazendo para a nossa sociedade hoje de pessoas cada vez mais egoístas, centradas em si mesmas e que não querem aprender a serem pais, a serem mães, a serem filhos, enfim, a serem cônjuges, porque a família é e vai continuar sendo a célula máter. Uma família bem formada, uma família onde as crianças são criadas com amor e com afeto, essa família vai gerar adultos mais confiantes, mais alegres, acreditando mais no amor de Deus, mais propensos a estabelecer relações de afeto futuras abençoadas. Crianças criadas em lares, com pais sem afetos, distantes, frios, às vezes abusadores ou sexuais ou emocionais, numa casa onde ela não se sente vista, ela não se sente amada, ela não se sente querida. São adolescentes que vão procurar um sexo mais cedo, são adolescentes que vão tentar preencher essa carência com bebidas, com drogas, com amigos errôneos, e que lá na frente vão também formar famílias desajustadas, cheias de
liberados. Então, nós estamos falando aqui, sim, de situações bastante complexas, mas que, infelizmente, acometem a nossa sociedade até hoje. E quando é que a senhora teve a iniciativa de buscar sobre esse tema, doutora? Pelo que eu vi aqui, a senhora tem diversos assuntos relacionados a esse cenário aqui, né? Dos casais, do equilíbrio emocional, do trato familiar. Mas o Famílias em Conflito surgiu de que forma? Na verdade, surgiu como resultado, né, do que a gente vê na sociedade, trabalhando como psicóloga há quase 40 anos, como eu disse, também do resultado de vivências com pessoas de igreja, aconselhando, acompanhando casais, acompanhando famílias, porque não adianta uma igreja onde as famílias são bem estruturadas, onde as famílias resolvem os seus conflitos, onde as pessoas de fato se convertem o bolso, convertem a alma, convertem o afeto. Essas igrejas são abençoadas. Então, é um livro que visa abençoar famílias, abençoar casamentos, estruturando afetos, mostrando para o homem como que ele deve tratar a sua esposa, como a esposa deve respeitar e honrar o seu marido. Tudo que o marido quer de uma esposa é de uma esposa que o honre, que o admire, com quem ele possa contar, que o abrace quando ele chega em casa e não aponte o dedo. Tudo que uma mulher espera de um homem é que o homem seja amigo, que abrace também, que ajude nas suas atribuições, que entenda como ela é diferente. A própria Bíblia diz isso quando Pedro escreve, né, Pedro, primeiro capítulo, capítulo 3, quando ele diz, olha, semelhantemente, de modo semelhante, os maridos e mulheres precisam coabitar com o entendimento. O marido dando honra à mulher como vaso mais frágil para que não sejam impedidas as suas orações. Então, a vida familiar tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Não adianta a gente estar em igreja, estar em púlpito, estar pregando, falar lindamente, ganhar tantas crianças e tantas famílias para Jesus, mas em casa, marido e mulher não se entendem, dormem em quartos separados, os filhos não recebem afeto, o lar está quebrado. Nós precisamos entender como Paulo já escreve também a Timóteo no capítulo 5, acima de todas as coisas, que a gente cuide bem da nossa casa, especialmente dos da nossa família, porque quem não age assim negou a fé e é pior do que o incrédulo. 1 Timóteo 5:8. Muito bem, essa é a doutora Elaine Cruz, uma das autoras da nossa CPAD, doutora, psicóloga, mora no Rio de Janeiro, atualmente está ali desenvolvendo um trabalho junto à igreja também e lançando o seu livro Famílias em Conflito. Outros temas, olha, equilíbrio emocional e também o livro Sócio, Amigos e Amados. Dá um destaque pra gente, doutora, sobre o equilíbrio emocional. O que tem de gente desequilibrada por aí não é brincadeira, né? É verdade. E a Bíblia é um manual de psicologia. Na verdade, quando a Bíblia traz, por exemplo, a questão do fruto do Espírito, amor, alegria, fidelidade ou benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, são características fundamentais para que a gente tenha equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, ela contém os frutos, ela frutifica. Uma pessoa equilibrada, ela contém as suas emoções. Ela é mansa o suficiente, o que não significa que ela não seja forte, porque mansidão é uma força carregada, sabe, de veludo, protegida. Então, uma pessoa que tem equilíbrio, que tem domínio próprio, a Bíblia diz, olha, aquele que não consegue se dominar é como uma cidade sem muros. Então, o equilíbrio é fundamental. Como é que a gente sabe que uma pessoa está realmente convertida? Quando ela frutifica amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Tem muita gente com dom e sem fruto. E no céu não chega quem tem dons. A pessoa pode falar em línguas, ela pode cantar muito bem, pode pregar maravilhosamente, pode saber a Bíblia de cor, mas se ela não viver os frutos, se ela não frutificar domínio próprio, temperança, mansidão, amor, se ela não tiver equilíbrio emocional das suas emoções, isso é, das suas pulsões, da sua vontade, do seu pensamento, das suas reações, essa pessoa não vai chegar no céu. Então, é algo fundamental para a nossa vida espiritual e que ajuda e muito a gente também na nossa vida relacional, profissional, pessoal e familiar. Que conselhos importantes, né? Você que está ligado aqui nessa live, nesse bate-papo do Sala de Visita, guarda aí esses conselhos dados pela nossa querida doutora Elaine Cruz. O que você acha, hein?
Equilíbrio emocional é um tema que tá tudo bem aí na sua casa, no seu trato, no seu dia a dia. Dia desses, doutora, se a senhora me permite aqui um exemplo para a gente já fechar o nosso bate-papo. Eu estava em uma situação de trânsito, a senhora está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo. A gente enfrenta situações de trânsito muito complexas, né? Vai para a rua, Verdade. cada dia uma surpresa diferente. E eu vi uma discussão no trânsito. Um jovem discutindo com o senhor, e eles quase foram ali a nível de agressão, e eles estavam discutindo por algo que quase aconteceu. Ou seja, não aconteceu colisão nenhuma, ninguém se machucou, não houve nenhum prejuízo, mas pelo quase ter acontecido, o susto ter sido tão grande, eles estavam ali batendo boca e tinha gente separando, travou o trânsito. Aquilo que era para ter sido celebrado, né, porque não aconteceu nada, acabou se tornando uma situação de estresse e de conflito por nada. E eu vejo muito isso no dia a dia. Às vezes não tem nada acontecendo, mas o nosso estresse está tamanho que a gente acaba transformando algo desnecessário em uma grande tempestade. Acho que é esse o tema que a senhora também tem tratado nessa obra, não? É verdade, é verdade. É um tema super urgente, porque as pessoas, muita gente, ao sair de casa, já sai com tanta tensão, com tanta raiva, com tanta mágoa, com tanta carência, já sai tão desequilibrado que, literalmente, quando ele pega o carro para brigar. Quando ele chega no trabalho, ele quer que outra pessoa venha falando alto, porque a chance que essa pessoa tem para colocar as suas raivas e as suas emoções para fora. Então, as pessoas estão literalmente desequilibradas. Já vi situações muito semelhantes em avião, da pessoa ter que sair do avião carregada pelos comissários porque a pessoa não conseguia parar de gritar, não conseguia ceder um lugar, enfim. Já vi no trânsito mesmo, uma pessoa uma vez na minha frente, o carro da frente, o ônibus deu uma fechada, a pessoa saiu, pegou um pedaço de cano, começou a bater no carro, a gritar, enfim. Então as pessoas estão usando o carro como arma de ataque, usando a fala como espada que mexe, que fere, usando palavreados que diminuem ao outro, que denigrem a moral alheia. Então, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo desequilibrado. E quanto mais desequilibrado é uma pessoa, mais longe ela está de Deus. Estar perto de Deus traz para nós equilíbrio. O equilíbrio que a paz dá, a paz que excede todo o entendimento. Equilíbrio na hora que tudo desaba. Equilíbrio na hora que todo mundo fica desesperado e a gente até fica preocupado, mas não desanimado. A gente sabe que está sendo muitas vezes aí apertados por todos os lados, mas a gente permanece confiando porque a gente tem um Deus que tem o equilíbrio de todas as coisas. Então, o mínimo que a gente precisa é manter o nosso equilíbrio emocional, porque quando a gente fala de emoção, de novo, a gente está falando de pensamentos, de sentimentos, a gente está falando da fala, a gente está falando de tratamento e a gente está falando, acima de tudo, das nossas emoções. Então, o equilíbrio emocional é que garante para a gente a não depressão, a não guardar mágoa, não falar algo que a gente depois vai se arrepender, não fazer coisas que vão de encontro àquilo que era a vontade de Deus, porque na hora a gente explodiu. A crente não pode explodir, crente mantém o controle em todas as coisas, porque era assim com Jesus e precisa ser assim com a gente. Tá certo, doutora. Poxa, eu quero aqui agradecer essa aula que a senhora nos deu, a sua disposição de estar com a gente aqui. Poxa, satisfação muito grande, que Deus continue te abençoando nesse trabalho de apoiar e instruir as famílias nas obras ali junto à nossa CPAD. E quero deixar aqui um espaço para a senhora deixar suas considerações finais e porta aberta. Breve te esperamos mais uma vez no Sala de Visita. Muito obrigada. A minha consideração final é que, assim como nós estamos hoje numa sala de visitas, que você faça da sua casa uma sala de visitas, né? Quando a gente recebe visitas em casa, tá tudo tão arrumado, tá tudo gostoso, as crianças estão em paz, a gente faz com que tudo fique tão bem arrumado para que a gente possa receber um visitante, que a nossa casa seja uma sala de visitas, que acima de tudo o Espírito Santo possa visitar, que acima de tudo a gente possa tratar os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que amamos, como a gente trata uma visita, com educação, com amor, com afeto, com equilíbrio, para que acima de todas as coisas, sempre no nosso lar, seja uma sala de visitas e que a sala de visitas, que esse programa tão abençoado, continue sendo para nós uma sala também em que a gente se sente e a gente seja alimentado e abençoado. Deus abençoe a todos.
Obrigado, até a próxima, poxa. Obrigado você também que está com a gente aqui. Fique aí acompanhando a programação da ADFM 88.7. Siga a doutora Elaine Cruz lá nas redes sociais e conheça as suas obras. Famílias em Conflito, Equilíbrio Emocional, entre outras. E seja imensamente abençoado pelos lançamentos da nossa CPAD. Bom, a gente se encontra em uma próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui para trazer mais convidados e mais assuntos que vão abençoar a sua vida. Paz do Senhor e até mais.